Acabou pro Donald Trump, sério, acabou pra ele. Os ministros do STF anunciaram publicamente qual que vai ser a estratégia deles contra as punições dos Estados Unidos aplicadas ao Moraes. E veja só, você não vai acreditar no que os ministros resolveram fazer. Olha, nesse vídeo eu quero te mostrar duas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer com você é entender qual que vai ser a estratégia do Supremo contra as punições que o Trump deve impor aos ministros. E em segundo lugar, o que eu quero fazer aqui com você é me divertir com você. Gente, você não vai acreditar, não vai dar. A gente vai ter que entender, a gente vai ter que se divertir, porque os ministros do Supremo estão perdendo a noção do ridículo. É sério isso. Pega então aí a sua pipoca, o seu refrigerante e assiste aqui comigo a essa apuração da Eliane Cantanhede da Globo News, revoltadíssima com as punições a Moraes, e se segura, porque como eu disse, ela guardou mais bombástico pro fim. Você vai querer ver. Daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. É uma nota tão sóbria quanto possível. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Isso, Xandão, menino, você deve estar careca até agora com as notícias de hoje, né? Deve, com certeza. Olha, mas eu vou falar como amiga, tá? Eu tô te dando um conselho. Se eu fosse você, daria 24 horas para o Trump se posicionar. Claro! Que negócio é esse? Não queria te falar não, mas menina, hoje eu tô sentindo meu dia assim, parece que é feriado nacional. Não sei por que eu tô com esse sentimento. Você também tá? Porque eu tô. Outra coisa, cartão de crédito. Não se preocupe. Não se preocupe, tu tem amigos? Porque, menino, a síndrome do pobre é o quê? Quando a gente tá com o nome sujo na praça, a gente pega o quê? A gente pega o cartão de crédito emprestado. Então não se preocupe. Ou a outra opção pra você, cartão Bolsa Família. Não, eu sou tua amiga, calma aí, tô voltando. Aí, amigo, outra coisa que eu fiquei preocupado contigo. O quê? Você não fez aquela sessão de fotos maravilhosa, com aquela careca brilhando, parecendo que tinha passado lustramóvel? Então, menino, se eu fosse você, aí que eu daria mais 24 horas pro Trump. Por quê? Como é que depois que tu faz aquelas fotos, entendeu? Todo bonitão, na base do ego, não vai poder postar nas redes sociais? Um absurdo. Um absurdo. Não pode? Como assim? Testa pra gente, Xandão. Dá 24 horas pro Trump pra gente ver o que acontece aqui. Outra coisa, tô preocupado com o teu casamento. E isso porque eu sou muito a favor da família, entendeu? Eu tô preocupado. Porque esse negócio assim, na riqueza, na pobreza, menino, quando a gente já tá pobre mesmo, a pobreza, mas quando a gente vai pra riqueza, voltar pra pobreza, é algo que não tem como. Aí a tua mulher, escritório lá, acostumada só ver em dólar, não sei o quê. Aí voltar pro Brasil pra ver no real, vendo do jeito que tá desvalorizado. Se eu fosse ela, eu me separaria de você, eu tiraria tudo, porque eu continuaria lá. Eu voltaria pra lá, tô separada de tu, entendeu? Não seria uma boa influência, mas assim, é só por esse motivo que eu tô preocupada com você, tá, amigo? Só por esse mesmo, porque eu sou tua best friend forever. Outra coisa, não tem. Tem sim. Tu tá sozinho nessa. Eu quero trazer aqui as informações que a gente tem sobre as sanções que são aplicadas a Alexandre de Moraes nessa situação relacionada à Lei Magnitsky. E eu quero mostrar para vocês que nessa sanção, ela permite que os Estados Unidos classifiquem, ou, neste caso, aqueles que são sancionados e agora o ministro Alexandre de Moraes, como Specially Designated Individuals, SNDs, né? Que significa que ele significaria um risco
a segurança nacional norte-americana. Então, ele é enquadrado nessa questão. É como se o ministro Alexandre de Moraes fosse classificado agora, a partir disso aqui, como um risco à segurança nacional norte-americana e por isso que as sanções começam. Há também o congelamento de bens. E já há informações de que Alexandre de Moraes não tem negócios, nem relações comerciais, nem bens ou imóveis nos Estados Unidos. Mas, enfim, caso ele quisesse ter, ou se houvesse a necessidade de uma negociação, nesse momento isso não seria possível, porque há um congelamento de bens. A proibição de transações ou relacionamentos comerciais com cidadãos e empresas. Então, não só ele não consegue fazer nenhum tipo de transação, como essas empresas que, porventura, abrirem um espaço para essas negociações, também passam a sofrer punições por causa da Lei Magnitsky. Então, não é apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas qualquer abertura ao ministro estando sancionado também traz punições às empresas. Ou seja, obviamente que elas também, mesmo querendo, não poderiam descumprir essa lei, porque também poderiam ser sancionadas. Inclusive, as empresas norte-americanas, nas quais o ministro Alexandre de Moraes fizer algum tipo de transação, mobilização financeira, elas se tornam obrigadas a comunicar dados dessas transações ou essas informações ao governo norte-americano. Então, é como se o ministro passasse a ser fiscalizado de todos os lados, exatamente por causa da aplicação. E, claro, a proibição de entrada nos Estados Unidos. Mas, assim, já havia a revogação do visto de Alexandre de Moraes e também da esposa dele. Nesse momento, a aplicação da sanção apenas ao ministro. Mas, de qualquer forma, ele já não entraria nos Estados Unidos, porque o visto precisaria ser renovado e o ministro, por enquanto, nem se manifestou a respeito disso, assim como também não se manifestou sobre essa situação. O que é uma expectativa é de que na próxima sexta-feira, ao serem retomados os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas outros ministros da Corte também se manifestem sobre a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro. Hoje eu preciso que você preste bastante atenção nesse vídeo. E sim, mais uma vez nós vamos falar dele, Alexandre de Moraes. Hoje, como você deve saber, o Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky. Magnitsky do amor. Parei, o assunto é sério. Mas o que é de fato, a Lei Magnitsky? Basicamente é uma lei criada pelos Estados Unidos para poder sancionar pessoas que são responsáveis por violar direitos humanos e corruptos ao redor do mundo. Antes que você fale, Nicolas, mas isso não está ferindo a soberania do outro país? Não, porque as sanções são aplicadas às empresas americanas que tiverem contato com quem está na lista. E impede, por exemplo, a entrada do Alexandre de Moraes no próprio Estados Unidos, ou seja, sobre o próprio país deles. Além disso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank, Inter e demais bancos devem bloquear contas, ativos ou cartões caso possuam vínculos com Alexandre de Moraes. Proibição de entrada no país, suspensão dos cartões como Visa e Mastercard, porque são de lá. Todo e qualquer banco brasileiro que estiver mantendo vínculo com ele estará sob risco, inclusive o Banco do Brasil, que é por onde eles recebem o seu salário. Mesmo ele dizendo que não tem conta nos Estados Unidos, que não tem nem intenção de visitar o país, o buraco é um pouco mais embaixo. Agora nós temos um juiz da Suprema Corte do nosso país, juntamente com Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Grupos terroristas. Mas não para aí. Bem embaixo do seu nome está o PCC. Exatamente. Nós temos um juiz exatamente na mesma lista de sanção, juntamente com o PCC. Então fica bem difícil, para quem diz que eles estão salvando a democracia e está numa lista literalmente com corruptos, com criminosos, com violadores de direitos humanos. Até mesmo porque não é só os Estados Unidos. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. 16 parlamentares da União Europeia. E outra, essa foi a primeira sanção. Podem ocorrer mais sanções, como por exemplo, impedir empresas americanas de prestarem serviço ao STF. E Nicolas, e daí? Isso literalmente pode tirar o site do STF do ar, impossibilitando o uso de plataformas eletrônicas e inviabilizando o trabalho do STF. E agorinha aconteceu isso aqui também. Tagliaferro, quem é Tagliaferro, Nicolas? Ele é ex-assessor do Alexandre de Moraes. Ele disse que Moraes usava gabinete para perseguir a direita, choca um total de 0 pessoas. Mas o importante é que ele decidiu sair do Brasil para poder denunciar os abusos praticados pelo Alexandre de Moraes. Ou seja, todo mundo está ansioso para que esse cara vai falar. Nisso tudo surgem-se 2 perguntas. Nicolas, pesquisei, dei uma olhada e a Lei Magnitsky ela já foi aplicada em outras autoridades e não deixou de ser ditadura os locais onde os Estados Unidos fez isso. Sim, de fato, você tem razão. Mas há um diferencial. Todos esses locais, como por exemplo até mesmo a Venezuela, Cuba, já era uma ditadura 100% instaurada.
Aqui no Brasil, a gente ainda tem respiros de democracia, como, por exemplo, falar na internet. Muito embora ele mesmo já tenha derrubado minhas redes sociais. Mas, enfim, a gente ainda pode usar por um tempo, né? Então, sim, você está correto. Não é nenhuma bala de prata. Também porque a gente está tentando matar um vampiro. Mas é, sim, uma bela de uma rachadura nessa tirania que, inclusive, foi feita por brasileiros. A Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuna ou larápios, Olavo de Carvalho. Esse tweet até poderia ser algo assim normal, se ele não tivesse sido feito em 2020. Por essas e outras que eu peço para vocês estudarem esse cara, porque inerrável. E da comitiva de deputados brasileiros, especialmente do Eduardo, que está aqui, que durante muito tempo ficou zoado aí de ser fritador de ovo, que ele trabalhou nos Estados Unidos com isso, que hoje deu uma bela de uma fritadinha na cabeça de ovo. Junto com o Paulo conseguiram essa sanção. E aí vem a terceira pergunta. Eu tinha falado duas, né? Mas enfim. A terceira pergunta. Será que essas sanções vão fazer com que este cara, juntamente com o consórcio e cúmplices, recuem das decisões arbitrárias, sem ampla defesa, da perseguição que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente contra a direita? A resposta é: ninguém sabe. E sim, há uma tensão no ar. Porque a gente sabe que o sistema pode revidar com muito mais repressão ou fazer um recuo estratégico. Mas nos dois casos, ambos são possíveis e perigosos. Por isso mesmo que a gente precisa reconhecer o que está acontecendo externamente, mas não deixar de fazer o nosso papel internamente como Brasil. Eu já te aproveito para poder te chamar para dia 3 de agosto, neste domingo, nós estamos nas ruas do Brasil. Eu estarei de manhã em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e à tarde estarei em São Paulo, na Avenida Paulista. Ah, Nicolas, mas por quê? O que o Alexandre de Moraes fez e o sistema fez de tão horrível assim pra gente ter que ir pra rua? Poderia ficar aqui horas te mostrando. Não vou te colocar só alguns pontos. Primeiro, violação sistêmica de direitos e garantias fundamentais. O Alexandre de Moraes tem marcado prisões preventivas, arbitrárias, 17 anos para quem roubou uma bola assinada pelo Neymar no Congresso. Quebra de sigilo, censura prévia, como fizeram com o Brasil Paralelo, não deixando ir ao ar um documentário. Ausência contraditória, restrição de defesa, basta você ver 5 minutos sobre o julgamento aí da trama golpista que você vai ver tudo isso que eu tô falando. Inquéritos ilegais e sem fim, basicamente ele abre inquéritos sem nenhum tipo de fim, de prazo, e vai prorrogando, e basicamente para poder fazer o Fishing Expedition. Significa fazer uma pesca predatória. Basicamente você vai indo atrás da pessoa para poder ir buscando outras coisas. Isso não é papel dele. Se for, é o papel do Ministério Público, não dele. Medidas abusivas contra o ex-presidente Bolsonaro. E repito, você não precisa gostar dele, mas falar que isso aqui é normal, tá de sacanagem. Bolsonaro não pode dar entrevista. Ele não pode falar com o seu próprio filho. Pô, isso não é ser imparcial. Ativismo judicial para interferir na política econômica. Isso aqui é o exemplo mais recente que a gente tem. O Congresso derrubou o aumento do IOF, o PT recorreu ao STF, que fez um sorteio, o sorteado foi o Moraes, o homem sortudo. Ele decidiu para poder manter o IOF, ou seja, interferindo absurdamente não somente na política econômica, como também no outro poder, que é o legislativo. Censura institucionalizada e perseguição ideológica. Jornalistas, influenciadores, parlamentares, inclusive eu tive minhas contas derrubadas por ele. Toda essa galera aqui vem sendo perseguida, a liberdade de expressão virou alvo sob pretexto de combater desinformação, isso aqui é fake news, e fazendo punições desproporcionais. Quero lembrar que o deputado Daniel Silveira foi dessa forma preso, já está há quase 5 anos preso, e o crime dele foi um vídeo que ele fez atacando a democracia. Sexto, concentração inconstitucional de poder, porque não sei se você sabe, ele é uma multipessoas. Ele atua como a vítima, investigador, acusador, julgador, executor, reúne todas as funções, basicamente em um juiz só. E por fim, toda a construção de uma narrativa de trama golpista, que na verdade a gente sabe muito bem que é para poder perseguir quem estava de verde e amarelo. Se tivesse todo mundo de vermelho falando que era esquerdista, invadindo o Congresso, como já foi feito várias vezes, aí estava todo mundo livre e em paz. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg, porque eu reuni tudo isso aqui para poder protocolar um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes com base nesses novos fatos que nós temos hoje. Ou seja, o mínimo que você tem que fazer agora, depois que esse vídeo acabar, é ir até o seu senador e pedir para ele se posicionar para que ele seja a favor do impeachment do Moraes. E você pode me perguntar, mas Nicolas, por que eu tenho que saber de tudo isso? Sobre Alexandre de Moraes, sobre sanções, sobre todas essas questões. O que isso muda na minha vida? Tudo. Tudo. Porque basicamente durante muito tempo, o brasileiro só vai pra rua quando sente no bolso, né? E é claro que eu quero ter o país com uma economia pujante, com empreendedores, com a gente, enfim, conseguindo viver um país
de maneira digna. Mas a nossa liberdade não importa, mas a verdade e a justiça passaram a ser palavras somente para a gente aprender a escrever um texto? Não, eu não quero ter um país assim. Um país que se preocupa somente com a economia, mas que no âmbito da moral, no âmbito da liberdade, nós somos uma ditadura, uma tirania? Peraí, não é assim que eu imagino um novo Brasil. Então sim, é um trabalho de formiguinha. Conscientizar, falar com as pessoas, ganhar a opinião pública, afinal de contas, nós temos aqui, ó, só isso aqui, ó, só a internet. Enquanto eles têm as universidades, têm os tribunais, tem a Globo, tem toda a mídia tradicional do lado deles. E eu não tenho dúvidas que para melhorar vai ter que piorar muito ainda. E aqui vai meu ponto final. Tudo que eles querem que você faça é desistir, ficar desesperançoso, falar que nada dá certo, que não adianta, mas vai por mim. A gente não pode ter menos persistência do que esses caras. Eles estão há anos, décadas, lutando por um poder. A gente também vai ter que lutar por décadas para poder ter um novo Brasil. Não há mal que dure para sempre. Eu espero que ele já esteja no fim. E se não estiver próximo do fim, que Deus nos dê força para poder enfrentar até o fim. O que vai acontecer a partir de agora? Todas as empresas americanas, públicas ou privadas, recebem a mesma ordem anunciada pelo Departamento do Tesouro e são ordenadas a bloquear todos os bens e valores no nome de Alexandre de Moraes e cessar qualquer prestação de serviço a ele. Plataformas de pagamento, companhias aéreas, escritórios de advocacia, redes hoteleiras, seguradoras, corretoras, empresas de tecnologia, marketplace, agência de viagem, operador de cartão de crédito, aplicativo de banco, todos estão proibidos de manter qualquer relação com o nome listado do Alexandre de Moraes. O que nos leva ao... E antes que me perguntem, não pode mais, não posso mais oferecer KY, porque KY é, se eu não me engano, de propriedade da Johnson & Johnson, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos. Então, infelizmente, vamos ter que abandonar aqui o KY. Bota aqui na câmera 2 para mim. Alexandre, sinto muito, mas KY não tem mais. Vai ter que usar aí o cuspe do Djalma, porque Johnson & Johnson é uma empresa americana, está proibida de prestar bens, de vender bens, prestar serviço a você, então sinto muito. Natura também não pode, então não sei como vai realmente o cuspe do Djalma, é a minha sugestão agora para as suas práticas. Aposentamos aqui o patrocínio do KY no programa hoje. O terceiro passo, está aqui, muito obrigado, mano. O terceiro passo, que foi o que eu expliquei sobre as US Persons, que este alerta se espalha para fora dos bancos, para fora dos Estados Unidos, os bancos de todo mundo, inclusive esses todos que eu citei anteriormente, são notificados pelas suas áreas de compliance. E aqui vem a parte crítica. Qualquer banco que opere com dólar, que use o sistema SWIFT, que tenha conta correspondente em Nova York, que queira manter negócio com as instituições americanas, que queira fazer qualquer operação em dólar, tem que encerrar, ou seja, todos, tem que encerrar imediatamente qualquer relação com Alexandre de Moraes. E vou dizer, isso inclui conta bancária, cartões, investimentos, custódia de ativo e até operações de câmbio. Viu, Miriam, leitora? Vem aí o quarto passo, então, que começa, então, a haver o desligamento prático, que é quando o Alexandre terá os cartões bloqueados, as contas encerradas, os saldos são congelados, não são devolvidos a ele, as transferências são recusadas, as reservas são canceladas e ele é banido de qualquer uso de serviços digitais ligados ao sistema financeiro internacional. Até mesmo a capacidade dele de pagar uma hospedagem ou emitir uma passagem de plataforma como Booking, Decolar, Airbnb, Expedia, etc., todas elas são restringidas. Como quinto passo, até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Até as companhias aéreas passam a ser afetadas. Empresas americanas como a Delta, a American Airlines, a United, são proibidas por lei de vender qualquer passagem ou prestar qualquer serviço ao sancionado. Companhias estrangeiras que voam para os Estados Unidos ou usam o sistema americano, como o Sabre ou o Amadeus, todas elas, na prática, inclusive Gol, inclusive Latam, costumam também seguir as sanções por precaução. Então, isso, na prática, impediria o Alexandre de embarcar, mesmo em voos internacionais que não sejam de companhias americanas. Às vezes, empresas que fazem conexão com os Estados Unidos ou que usam aeroportos americanos seguem as diretrizes do OFAC. O que nos leva ao sexto passo, onde os efeitos também se estendem aos familiares imediatos.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos já havia cancelado os vistos de Moraes e da sua família 2 semanas atrás, tornando-os, portanto, inadmissíveis no país, e agora, com a sanção ao Tesouro, a inadmissibilidade se torna definitiva e juridicamente respaldada. Mesmo um voo que faça conexão dos Estados Unidos se torna impossível para essas pessoas. E entendam, a proibição atual do visto dos ministros, ela pode ser levantada a qualquer momento. É muito fácil, o Departamento de Estado pode simplesmente levantar a proibição e restituir os vistos. Eles terão que reaplicar de novo, mas permitir que os ministros voltem a tirar visto. A proibição da lei Magnitsky, ela é eterna. Haveria necessidade de uma ação muito grande para que um sancionado de lei Magnitsky voltasse aos Estados Unidos. Significa que, muito possivelmente, quase que com certeza, Alexandre de Moraes nunca mais na sua vida pisará nos Estados Unidos, e o mesmo pode se aplicar aos seus familiares. Entendam que isso é bastante relevante. A mesma coisa vale para as sanções financeiras. Mesmo que daqui a 5 anos o nome do Alexandre seja retirado da lei Magnitsky, a maioria dos compliance de qualquer banco decente no mundo não assumirá novamente o Alexandre de Moraes. E é por isso que isso é chamado de pena de morte financeira. E daí vem o 7º passo, que tem a ver com se o STF tentar emitir uma decisão proibindo os bancos brasileiros de cumprir as sanções. E aí os bancos, como a gente tratou ontem em detalhes no programa, vão se ver diante de um dilema: obedecer ao Supremo ou obedecer ao Tesouro dos Estados Unidos. Se obedecerem ao Supremo, passam a correr o risco real de sofrerem sanções secundárias, como já aconteceu com outros bancos. Eu citei aqui ontem o BNP Paribas, por exemplo, que foi multado em 9 bilhões de dólares, o Standard Chartered, 1,1 bilhão, o Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão, tudo isso por violar sanções, mesmo sem que esses bancos tenham, esse não tem qualquer tipo de presença física nos Estados Unidos, coisa que a gente já viu que os bancos brasileiros têm. E o 8º e último passo é que, se o conflito escalar, o governo americano pode pressionar o SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos do mundo inteiro, a desconectar os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu em outros países, no caso do Irã e da Rússia. E sem acesso ao SWIFT, o banco fica absolutamente isolado, não envia nem recebe dinheiro ao exterior, o comércio trava, a economia trava, o dólar dispara e o Brasil quebra. Agora, nos 45 do segundo tempo, Moraes pede explicações sobre denúncia de maus tratos em presídio relatadas por ex-assessor de Bolsonaro. Maus tratos não, tortura. Jogar uma pessoa por 10 dias numa masmorra, numa solitária, sem luz e sem motivo, para forçar uma delação premiada, isso não é maus tratos, isso é tortura. Mas espera lá, só agora existe essa denúncia? Só agora o STF tomou conhecimento disso? Porque desde julho de 2024, 11 de julho de 2024, o Ministério Público do Estado do Paraná, Corregedoria dos Presídios, já pede apuração desse ocorrido. Olha só, assunto: visita ordinária presencial ao Complexo Médico Penal, onde Felipe Martins ficou preso, realizada no dia 18 de junho de 2024, ocasião em que foi colhida a declaração de Felipe Martins, tendo em vista a notícia veiculada nos meios de comunicação. Então o Ministério Público tem acesso à notícia da imprensa e vai até o presídio apurar isso. De que o referido interno estaria sofrendo algum tipo de perseguição política por parte da direção da unidade penal em questão. Sim, exatamente isso. Agora, só agora, no interrogatório do Felipe Martins, ao expor aquilo que o Brasil já sabe há mais de um ano, só porque ficou escancarada a tortura através do alcance das redes sociais, que pediram explicações, pediram apuração para inglês ver? Isso aqui já deveria ter acontecido há muito tempo. Disse a promotora: sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência. Isso a promotora manda para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, que, em virtude de notícia divulgada na mídia por meio de programa denominado Oeste Sem Filtro, da noite do dia 17, a partir do frame 1h05, foi reportada uma possível situação de perseguição política praticada pelo diretor do Complexo Médico Penal. Olha só, o diretor do Complexo Médico Penal, que à época jogou Felipe Martins sem motivo numa solitária sem luz por 10 dias. Que é, olha só,
filiado ao Partido dos Trabalhadores. Olha só que coincidência, o diretor do presídio, filiado ao PT, jogou Felipe Martins numa masmorra. Esse documento aqui foi encaminhado, então, para o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, que encaminhou em julho de 2024 para o Procurador-Geral da República. Então, faz mais de um ano que o PGR e que o STF têm conhecimento de que Felipe Martins foi jogado por um petista, diretor do presídio, em uma solitária escura. Por que só agora querem apurar isso? E segundo a legislação vigente, isso que Felipe Martins sofreu é tortura. Olhem aqui, a lei de tortura diz exatamente aqui, ó. Artigo 1º, constitui crime de tortura, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Foi exatamente o que Felipe Martins sofreu. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e a perda do cargo público. Por que só agora querem investigar? Isso daqui já tinha que ter sido apurado há muito tempo, mas agora está escancarado, será apurado, ficaremos em cima e esperamos que haja responsabilização dos culpados. Além da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, nós temos outras ações da administração Trump, do governo Trump, em relação ao Brasil. Ele também assinou a questão do decreto dos 50% das tarifas, a gente vai comentar isso na edição de hoje, mas fica realmente o destaque e com desdobramentos, inclusive, aqui na Europa, Geisiane, porque nós já tivemos a publicação de um parlamentar do Congresso Europeu, do Parlamento Europeu, que disse que com outros 15 colegas de casa já assinaram uma carta, já entregaram à responsável da União Europeia para que se avalie a possibilidade de sanções semelhantes à Lei Magnitsky nos Estados Unidos, também por parte da União Europeia, ao ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Esse é o documento que foi publicado. A partir do momento que nós tivemos a confirmação deste documento, embora as autoridades ainda não tivessem se pronunciado, nós tivemos a certeza, então, de que o ministro Alexandre de Moraes havia sido sancionado pela Lei Magnitsky. E atenção, nós temos informação de bastidor, da Casa Branca, que este é só o começo, este é como uma espécie de cartão amarelo para o establishment brasileiro. Olha, tem muita tinta na caneta, ainda dá para usar essa caneta. É como mandando um recado, olha, recuem, ainda dá tempo de alguma maneira, colocar em prática aquilo que o presidente Donald Trump colocou na carta do dia 9 de julho. Estou fazendo uma rápida retrospectiva aqui, Geisiane, do mês de julho, não é? Nós tivemos 2 cartas do presidente americano, Donald Trump, nós tivemos várias declarações públicas dele em entrevistas, nós tivemos no dia 18 de julho o secretário de Estado, Marco Rubio, retirando vistos de Alexandre de Moraes, familiares e aliados dentro da Suprema Corte, e hoje, este dia 30 de junho, esse dia que entra para a história, a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também a questão das tarifas. Olha, definitivamente, o mês de julho ainda não terminou e muita coisa aconteceu nele, não é mesmo, Geisiane? Exatamente, né? Foi um mês bastante turbulento, com muitas notícias aí que impactam diretamente o nosso país. Ivan, trazendo aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, para reverberarmos os principais fatos, principalmente Lei Magnitsky. Nessa edição especial do Jornal da Oeste, nós temos o nosso time de comentaristas políticos, começando pelas damas, claro. Marina Helena, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, Serrão, Ivan e a toda a nossa maravilhosa audiência. Ivan, a minha primeira pergunta é, será que você pode traduzir aí, né, para os nossos espectadores, o que isso significa? Pelo que a Magnitsky primeiro, né? Então, empresas americanas que tenham alguma relação com Alexandre de Moraes teriam que cortar, né, seus bens congelados nos Estados Unidos, mas também empresas e bancos brasileiros vão ter que tomar uma decisão entre transacionar com Alexandre de Moraes ou com os Estados Unidos, não é isso? Olá, Marina, isso mesmo. Está sendo definido como a pena de morte financeira, porque ele realmente, o sancionado fica de mãos amarradas. Ele vai ter que começar a usar, por exemplo, dinheiro em espécie. Ele dificilmente vai conseguir um cartão de débito ou de crédito. Mesmo que ele tenha, vamos supor aqui, ele
pegue o voo com uma companhia aérea dentro do Brasil, em um voo interno dentro do Brasil. Se essa companhia opera nos Estados Unidos, ela não pode permitir a entrada do sancionado a bordo. Vamos estender um pouco mais. Vamos imaginar que ele consiga, então, através de um voo particular, vir para a Europa. Ele vai se hospedar em algum hotel aqui na Europa, o hotel não vai permitir a entrada dele, porque desde que esse hotel também tem operações nos Estados Unidos. É importante as pessoas terem a percepção de que a Lei Magnitsky não vale somente para Estados Unidos e Brasil. Aproximadamente 200 países, 190 países vão respeitar as diretrizes da Lei Magnitsky, porque ninguém quer problema com a maior potência econômica e militar do mundo. É disso que a gente está falando no final do dia. No passado, até mesmo empresas chinesas, bancos chineses evitaram de driblar a Lei Magnitsky, justamente para não ter complicações com o sistema bancário, com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, esses são apenas alguns exemplos de como a vida do sancionado e seus familiares, eventualmente, podem ser afetadas. Então, eventualmente, o fato do sancionado não ter bens nos Estados Unidos não significa que a vida dele não vai ficar complicada, né? Porque agora, em sã consciência, como ficam os bancos no Brasil? Ele vai ter que receber o salário dele como? Em espécie? Que até o Banco do Brasil entra nessa questão, não é? Então, realmente, uma mensagem forte que os Estados Unidos mandam para o establishment brasileiro. Eu tenho a percepção de que não para por aí, porque a carta, melhor dizendo, o documento da Casa Branca, justificando as ações do presidente Trump e explicando por que o presidente Trump está tomando essa posição, e também as declarações do secretário Marco Rubio, do secretário de Tesouro, enfim, mostram que definitivamente os Estados Unidos estão dispostos a mandar esse recado de maneira bem decisiva. Nós tivemos uma entrevista do Brian Ballard, que foi advogado do Trump na campanha de 2016, onde ele foi claro: nós não queremos outra Venezuela, nós não queremos outra Cuba. Então é por isso que a administração Trump age forte. E, completando a resposta à sua pergunta, Marina, definitivamente é uma bomba nuclear financeira em cima do sancionado, porque realmente ele voltou, para as pessoas entenderem que o sancionado volta para a idade da pedra. Ele realmente não consegue nem ter um celular de uma empresa que tem a conexão com os Estados Unidos. É disso que a gente está falando, viu, Marina? Geisiane. Agora vamos ferrar esse canalha? Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra aí, pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Talhaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, cara, sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, estou junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Sim. Se puder Sim. contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos usar o termo perseguição, né, de direita, só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim. E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim. Tô fora, graças a Deus. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Lei Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos.
Ele tentou. Não, o Lacombe quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa. Aquilo lá é só pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tenho consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril ser movimentado. Por um vazamento, né, de dados, um áudio que na verdade, ao invés de se ouvir e se analisar o conteúdo do áudio, se busca quem vazou, né? E não o ato criminoso que está dentro daquilo, né? Incrível isso, né? É o poste mijando no cachorro. Para quem não está reconhecendo, esse é Eduardo Taliaferro, né? Trabalhou muito tempo no gabinete do Alexandre de Moraes, lá no TSE, e estava ali naquela confusão que foi apresentada pela série de reportagens da Folha de São Paulo, deixando muito claro o que o Alexandre de Moraes, quando ele cisma, né? A gente sabe como é que quando ele cisma é o inferno, né? Max, quer perguntar alguma coisa para o Taliaferro? Sim, agradecer ao Taliaferro também pela coragem, né? A gente sabe que não é fácil colocar a cara e falar, ainda mais você que sabe o que essas pessoas são capazes de fazer. Você viu a máquina, né, de cancelamento, censura, perseguição rodando desde dentro, né? E eu acho que você mais ou menos já falou um pouco, ou seja, não é só o Alexandre de Moraes, então, né? Teriam mais pessoas também envolvidas em todas essas ações que ele toma. Sim, tem bastante gente, viu? Gente que, inclusive, não tocou pra frente impeachment, não trocou nada, viu? Olha só. Envolvida. Mas então, isso vai ser mostrado. O Tagliaferro trabalhou com o Alexandre de Moraes, tá, pessoal? Para quem quiser, quem chegou agora e não tá entendendo, o Tagliaferro trabalhou, e quando ele, como funcionário público, começou a perceber que as coisas estavam muito estranhas, né, Tagliaferro? É bom você mencionar isso, pessoal. Você não acompanhava nada de política. Não, zero. Explica eu tava isso, na frente. Explica isso, uma vez eu tava num evento, isso foi muito engraçado. Eu tava num evento, num hotel em Brasília, onde o ministro foi palestrar, outras pessoas foram palestrar. A pessoa que estava ao meu lado, que eu não vou citar o nome, que eu gosto muito dessa pessoa, falou: tira foto. Eu falei: mas tira foto pra quê, né? Do palestrante. Tira foto. Você não sabe quem é? Tira, manda pra sua esposa, tira foto. Eu falei: tá, mas eu não sei quem é ele. É o Pacheco, pra você ver o nível de conhecimento político que eu tinha. E aí você, como funcionário público, estava ali, não tinha conhecimento de nada, de repente começou a receber ordens do Alexandre de Moraes para poder monitorar, perseguir pessoas. Você achou aquilo super estranho, né? O que me estranhava bastante é que só vinha de direita, nada de esquerda. Nada, zero de esquerda. Entendi. E você achando que era algo assim de Estado, né? Ou seja, uma coisa de segurança, coisa do tipo. E você começou a estranhar aquilo ali e falou: não, tô fora. E você pediu várias vezes exoneração, é isso? Eu virei motivo de comédia, de chacota. Tinha uma figurinha minha no WhatsApp que dizia assim: vou pedir exoneração, era a minha cara. Porque vira e mexe eu tava pedindo. E ela era rasgada. E eles davam a exoneração ou não? Não. Até o momento que você decidiu, então, depois de Até o momento que aconteceu aquela tragédia lá, também manipulada, e eu acabei, de fato, ele acabou me tirando, porque eu já não servia mais, né? Então,
eu já não servia direito, porque eu não fazia tudo que gostariam que eu fizesse, né? Mas Talhaferro, É. você tem noção, hoje você se arrepende, você tem noção das pessoas que foram prejudicadas, que tiveram as suas vidas destruídas por todas as arbitrariedades, né, por todos os abusos, todas as ilegalidades que foram cometidas sob as ordens do Alexandre de Moraes? Você tem essa noção? Você se arrepende disso? Na verdade, eu só poderia me arrepender se eu tivesse executado alguma coisa que prejudicasse as pessoas. Quem prejudicava as pessoas não era eu, era ele. O que saía da minha área simplesmente relatórios que qualquer um que for olhar esses relatórios, eu já mandei para algumas pessoas olharem, não tem nada demais. Por exemplo, digamos que vai ao seu perfil, olha o seu perfil, fala, olha, pega o perfil dele e tal, pega a foto, pega exatamente print do que está no seu perfil, coloca no relatório e encaminha. E qual é ele? Nada além disso. Então, a minha consciência nesse ponto está tranquilíssima. Eu não faço parte da gangue. Simplesmente estava lá como chefe e via acontecer. E assim, os meus servidores, todos que estavam no gabinete, eles eram muito sensatos, faziam a coisa sempre seguro, sempre pautando na justiça, não querendo prejudicar ninguém, mas vendo que alguma coisa não era correta, né? Que a perseguição só se dava à direita e não à esquerda. Então você reconhecia naquilo ali um instrumento de censura contra um grupo político? Sim, contra um lado. Nunca o outro lado. É o que eu falo quando alguns petistas vêm pegar no meu pé, vêm besteira. Fala, a hora que eu contar, você vai ver o que foi a eleição. Olha só. Pois porque você estava nesse órgão, nesse departamento do TSE, nas eleições de 2022, não estava? Sim, eu era o chefe do gabinete. Olha só. Então o que você pode dizer das eleições de 2022? Ele vai falar isso aqui. Vai falar aqui. Tem que Não, se calma, tá muito precipitado, tá muito ansioso. A gente tem que. A gente está vivendo uma desgraça no Brasil desde 2019. É uma situação... É o que eu falo pro Alan. Com algumas pessoas, vocês já me entenderam, a gente tem que agir como elas agem, em silêncio, com tranquilidade, com calma, bem planejado, entendeu? E é isso aí. É assim que eu tenho agido, sabe? Tentaram pegar o meu telefone para ver as provas, tudo, forçaram o backup do meu WhatsApp, eles já sabem o que tem no meu WhatsApp, entendeu? E sabem o que pode acontecer, sabe? Eu sei que é difícil para mim. Eles conseguiram, de certa forma, prejudicar muito a minha vida, a vida da minha família, mas a gente sobrevive, né? Nada como depois de um temporal, um dia de sol. E isso vai acontecer em breve. Só como a gente está sem a tarja, dizendo que o Eduardo Talhaferro está conversando com a gente, é importante a gente frisar. Estamos conversando aqui com o Eduardo Talhaferro, que trabalhou diretamente ligado ao Alexandre de Moraes, né? Ele estava lá naquele departamento. Como é que era o nome do departamento que inventaram lá no TSE? Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Enfrentamento à desinformação. Desinformação ninguém sabe o que é, né? Então cada um tem o seu conceito particular sobre desinformação. E ele gentilmente está aqui conversando com o Conversa Timeline nesse dia tão importante. E estará aqui conosco em breve. Ele fez o que eu falei para ele fazer mesmo, que era se proteger a família, graças a Deus. Está em local seguro. E em breve, se Deus quiser, estará aqui conosco nos estúdios, né? Sim, estaremos aí. Aí a gente abre mais um champanhe, mesmo que seja para denúncia. Tá aqui, ó. Eduardo, obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu e o Eduardo, a gente conversa bastante. Todo domingo tá na missa, a gente conversa, a gente fala de coisas espirituais, a gente fala de vida, a gente fala de tudo, né, Eduardo? A gente não fala só de política. E tô rezando muito por você. Obrigado, amém. Eu também por vocês. Por vocês e por todos que foram injustiçados. Deus te abençoe muito pela coragem. Muitos estão lá ainda com medo, né, Eduardo? Sim, e vamos resistir, porque agora é capaz das minhas redes caírem, meu processo andar, e vir um pedido de prisão aí, entendeu? E vamos tocando, né? Não é isso que ele quer? Ele não quer saber a verdade, né? Tanto é que ele me tolhiu lá o meu direito de ser testemunha. Não fui eu que me ofereci como testemunha, me colocaram, mas ele não aceitou, né? É muito engraçado ele não ter me aceitado, né? Onde? Explica pro pessoal aí onde que ele... No processo, no caso lá do Câmara, do CID, né? Do golpe, né? No processo do golpe. Eu fui colocado pelo Chiquini, como, se eu não me engano, como testemunha, e não foi autorizado por Moraes, né?
Nunca vi alguém não autorizar uma testemunha alegando que ele já é parte investigada nos mesmos autos, né? No mesmo processo, no mesmo anexo ali. Mas tudo bem. Vamos que... A hora dele tava chegando... Ih, cortou? Alguém deve estar ligando pro Tagliaferro. Deve ser alguém ligando para ele. Deve ser alguém ligando para ele. Porque também não vai aceitar uma testemunha que pode destruir... recebendo um monte de telefonema que agora. pode destruir, né, um julgamento absolutamente fajuto. É uma narrativa muito mal construída, um castelinho de areia, castelo de cartas e um testemunho do Eduardo Tagliaferro num julgamento desse tipo. Né? O que você poderia, né, esperar? Né? Então, pessoal... que você acha que aconteceria? Né? Pessoal, a timeline... Pode botar a câmera em mim aqui enquanto a gente aguarda o retorno do Tagliaferro para ele poder se despedir? A timeline está cozinhando, né, em fogo baixo, essas informações, a seu tempo. O Eduardo Tagliaferro estará aqui conosco. Deixa eu botar na câmera aberta. Será o Xandão ligando e o pessoal do chat? Então, aqui nós temos ainda a possibilidade de botar mais uma cadeira. Aqui dá e graças, cinco, e graças aos assinantes, lá como é bom lembrar isso. Graças aos assinantes, a gente vai poder colocar mais uma câmera aqui, fora o podcast. O Eduardo Tagliaferro vai mostrar pra gente aqui conversas, documentos. Ele tem muita coisa para mostrar e, corajosamente, o Tagliaferro, sabendo que ele coloca a vida dele e das pessoas que ele ama em risco, ele conversou durante um bom tempo com ele, mais de um ano. Ele falou: eu não vou arredar o pé, não vou desistir, só preciso proteger minha família, como eu fiz, né? Claro. Ele tá fazendo o mesmo. Aí ele já voltou, já tá com a gente aí. Sim. Uma vez a família protegida, ele vai sim jogar ainda mais essa bomba, mostrando quem é Alexandre de Moraes, o que ele pedia, como ele pedia, o que ele tem de informações, que eu não vou adiantar aqui agora, e se Deus quiser, em breve ele estará aqui conosco. Não é isso, Eduardo? Isso aí. Agora todos aproveitem para observar como funciona Alexandre de Moraes. Eu vou deixar, quem quiser eu passo o link do meu processo, vocês vão ver que agora ele vai começar a movimentar, talvez ele venha pedidos. Essa é a forma dele agir, né? Amedrontando, assustando e calando as pessoas. E a minha ele não vai calar. Seu Instagram, pro pessoal poder te seguir lá, qual que é? É Edu Tagliaferro, né? Arroba Edu Tagliaferro, só isso. Tudo junto, né? Tudo junto, tá passando meu e-mail já. Tudo junto. Opa, peraí. Cuidado. Tagliaferro, eu sei que você não quer adiantar os documentos que você tem, todos os arquivos que você tem. Vai mostrar aqui com a gente. Vai mostrar aqui com a gente. Mas assim, o que você pode dizer do comportamento do Alexandre de Moraes, a pessoa, o ministro do STF, a pessoa, no dia a dia? Como é que você descreveria a personalidade dele? Difícil, uma pessoa narcisista, entendeu? Autoritária, que se não for feito do modo que ele quer, ele ataca, ele agride. Agride com palavras, humilha. Fez isso com muitos servidores meus. E as pessoas aguentaram ali, mesmo assim? Muitos não têm opção, né? Depende do emprego, né? Depende do trabalho, né? Entendeu? Com medo, né? Exatamente. É aquilo que eu falo, né? Se quem tá longe tem medo de ser punido, imagina quem tá do lado. Exato, imagino. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer. O trabalho que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo aqui nos Estados Unidos tem sido um trabalho, na nossa opinião aqui, de extrema importância. Como é que você vê o trabalho do Eduardo Bolsonaro diante de tudo isso, Tagliaferro? Eu vejo como uma luta para tentar não só salvar o pai dele, eu não vejo dessa forma não. Eu vejo como uma luta para tentar salvar o país, né? Para tirar essa tirania, para tirar esse domínio que a esquerda tem sobre o país e que quer calar, né? Como eu vou dizer, ela quer, não vou dizer nem escravizar, ela quer deixar o pessoal debaixo do tapete dela, né? Quer dominar o país. Então o trabalho que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo, ele merece os parabéns, meus parabéns a ele, entendeu? Não é qualquer um que tem essa coragem também de sair, sim, como todos vocês já sabem, né? Mas é um trabalho de suma importância e que já estão trazendo frutos. E acredito que trarão mais frutos ainda. Ou seja, não se trata de uma questão de direita e esquerda, é pela liberdade, não é, Tagliaferro? O que o povo não entendeu ainda é que não existe direita e esquerda. Existe um povo que não importa se é de direita ou de esquerda, estando a pessoa no poder e fazendo mal, vai fazer mal para os dois lados. Não é um lado. Os dois lados sofrem. Isso não significa que quem é da esquerda, por estar um presidente de esquerda tirano, com um juiz tirano, vai ser beneficiado. Não.
as coisas aumentam para todo mundo, desemprega para todo mundo, desemprega geral. E o que eu falo para muitas pessoas, não se deve tratar política como time de futebol. Não é time de futebol. Time de futebol, a gente assiste um jogo de futebol, uma partida, ganhou, a gente briga, discute, faz as gracinhas, mas a vida segue. Na política isso não acontece. Isso afeta diretamente a nossa vida e a vida de todos. Então as pessoas têm que, a partir desses momentos que estão vendo aí, começar a ter consciência política e entender que não é paixão, amor, sabe, deslumbrar por um lado ou pelo outro lado. Isso eu digo tanto pela esquerda quanto pela direita. É por um país, é por todos nós. Nós precisamos de liberdade e consciência, né, política no pessoal, né? O pessoal começar a entender que não dá para ficar, como você disse, né, como um jogo de futebol. É necessário ter essa consciência política para a gente poder ter um país melhor. Eduardo, não vejo a hora de você estar aqui. Que Deus te abençoe e te proteja cada vez mais e Deus fortaleça essa sua coragem cada vez mais. E aqui, na nossa equipe, aqui nós não vemos a hora de você estar aqui mostrando tudo que você sabe sobre o que aconteceu durante as eleições, o que o Alexandre de Moraes fez, o que ele ordenava, o que ele pediu, o que te levou em detalhes a sair desse covil de cobras lá dentro que estava perseguindo as pessoas. Que Deus te dê cada vez mais força, tá bom? Ele pode até me atacar, ele pode até vir para cima, mas contra fatos, contra provas não tem argumentos, entendeu? As provas estão comigo, sim, eu sempre guardei, não tá só comigo, tá preservada, para que caso alguma coisa me aconteça, isso vai ser de fato revelado ao país. Exatamente, sempre corre risco, entendeu? Não é brincadeira, tá, gente? A vida dele corre risco, sim, tá? Por isso que ele precisou se proteger. Sim. E vamos para frente, obrigado. né? Eu que agradeço a todos vocês. E sucesso. Parabéns a todos. Obrigado, Eduardo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.